Na imensidão do continente africano, berço da humanidade e terra de culturas milenares, existe um mistério que intriga os olhos do mundo. Como é possível que, em meio a uma população marcada pela diversidade de tons de pele e traços, algumas pessoas nasçam com olhos claros, azuis, verdes ou acinzentados? Essa pergunta, que atravessa gerações, não é apenas uma curiosidade estética, mas um reflexo de processos históricos, genéticos e culturais profundos que ajudam a compreender a verdadeira complexidade da África. Quando olhamos para regiões específicas do continente, como o norte da África, o chifre da África, e algumas áreas isoladas da África subsaariana, percebemos que os olhos claros não são fruto do acaso, mas resultado de migrações, heranças genéticas e até mesmo de condições naturais, que atravessaram séculos de história. Países como Somália, Etiópia e Eritreia, no chifre da África, guardam tribos e clãs onde não é incomum encontrar crianças e adultos com olhos azuis ou verdes. Entre os somalis, por exemplo, relatos antigos de viajantes árabes e europeus já descreviam guerreiros de pele escura e olhos claros, como se a própria natureza tivesse esculpido contrastes únicos. Na Etiópia, povos como os Amara e os Oromo também revelam essa herança genética rara, marcada pela mistura entre populações locais africanas e antigas influências do Oriente Médio. Essa região, historicamente ligada às rotas comerciais que uniam a África à Península Arábica, serviu de ponto de encontro entre povos, culturas e genes. É por isso que até hoje, em algumas aldeias etíopes, encontramos crianças de cabelos crespos, pele escura e olhos azuis penetrantes que parecem desafiar a lógica e fascinam o olhar de qualquer visitante. Na Somália, essa característica também se repete. Há famílias e clãs, onde as crianças nascem com olhos azuis, tão vivos que parecem refletir o céu do deserto. Viajantes árabes do século IX já descreviam essa particularidade com espanto, e até hoje pesquisadores acreditam que esse traço é fruto tanto de heranças genéticas antigas do Oriente Médio quanto de mutações próprias que surgiram em populações isoladas. Afinal, a genética é cheia de surpresas, mesmo sem contato europeu. Mutações nos genes ligados à cor da íris podem resultar em olhos claros. No norte da África, especialmente em países como Marrocos, Argélia, Tunísia e Egito, os olhos claros se tornam mais frequentes por conta da herança berbere e árabe, misturada com influências de invasões europeias ao longo da história. Os povos berberes, que habitam o deserto do Saara há milhares de anos, apresentam em alguns clãs olhos verdes e azuis, herança genética que se manteve através dos séculos. Nas montanhas do Atlas, no Marrocos, aldeias inteiras guardam esse traço, como se o tempo tivesse congelado uma linhagem rara. Já no Egito, não apenas pela influência árabe, mas também pela presença greco-romana na antiguidade, os olhos claros tornaram-se parte da diversidade visual desse país. No Saara, os tuaregues, conhecidos como os homens azuis do deserto, devido às roupas tingidas de índigo que vestem, também possuem em algumas de suas linhagens olhos claros. Esses guerreiros nômades, que cruzam o deserto há séculos, guardam em seus rostos um contraste que fascina: pele escura marcada pelo sol, mas íris azuladas que lembram os mares distantes do Mediterrâneo. Muitos estudiosos associam isso às antigas rotas comerciais que ligavam o Saara à Europa e ao Oriente, fazendo dos tuaregues não apenas guardiões de caravanas, mas também depositários de genes raros. Descendo para a África Ocidental, encontramos casos mais raros, mas igualmente intrigantes. Na Nigéria, no Mali e no Senegal, algumas famílias apresentam descendentes de olhos claros. Aqui, a explicação vai além das antigas misturas. Muitas vezes, trata-se de mutações genéticas isoladas ou da presença do albinismo. O albinismo, condição genética marcada pela ausência ou redução da melanina, é bastante presente na África. Países como Tanzânia, Uganda e Malawi apresentam índices elevados de pessoas albinas, e com isso aparecem olhos azuis, acinzentados e até verdes. Contudo, o albinismo não é apenas uma condição biológica. Ele carrega consigo um peso cultural. Em muitas sociedades africanas, pessoas albinas foram vistas como seres especiais, dotados de dons espirituais.
enquanto em outras, infelizmente, foram alvo de perseguições e superstições cruéis. O olhar claro, nesse contexto, se torna também símbolo de luta e resistência diante da ignorância e do preconceito. Do ponto de vista científico, a explicação para os olhos claros é fascinante. A cor dos olhos está diretamente ligada à quantidade e distribuição de melanina na íris. Quanto mais melanina, mais escuros são os olhos. Quanto menos melanina, mais claros eles se tornam, variando entre azul, verde e cinza. Genes específicos, como o OCA2 e o HERC2, localizados no cromossomo 15, são responsáveis por controlar essa produção. Uma mutação nesses genes pode reduzir a produção de melanina e, assim, gerar olhos azuis mesmo em pessoas de pele escura. Isso significa que a presença de olhos claros na África pode surgir tanto por mistura genética, com populações externas, quanto por mutações espontâneas que aconteceram milhares de anos atrás e continuam sendo transmitidas. Se viajarmos ainda mais no tempo, às origens da humanidade, veremos que toda essa diversidade é reflexo da riqueza genética africana. Foi da África que o Homo sapiens saiu para povoar o mundo, e foi ali que todas as possibilidades genéticas humanas começaram a existir. Isso significa que os olhos claros, embora mais comuns em regiões da Europa hoje, podem ter surgido inicialmente na própria África e depois se espalhado. A ciência moderna sugere que uma única mutação genética, ocorrida há cerca de 6 a 10 mil anos, deu origem aos olhos azuis. E essa mutação poderia ter acontecido em grupos próximos ao Mar Negro e se espalhado. No mundo moderno, as redes sociais amplificaram esse fenômeno. Imagens de crianças africanas de olhos azuis viralizam na internet e despertam fascínio em milhões de pessoas. Alguns enxergam nelas a beleza exótica, outros veem um mistério, e muitos ainda tentam explicar cientificamente. Mas, acima de tudo, essas imagens mostram ao mundo algo que sempre esteve presente. A África é o continente mais diverso do planeta, e sua beleza não pode ser reduzida a estereótipos. Hoje, quando falamos em olhos claros na África, falamos de uma herança genética que atravessa gerações, de uma marca histórica que revela encontros entre povos, e de um símbolo cultural que carrega significados profundos. Eles não são uma anomalia, mas uma lembrança viva de que o continente é o berço da humanidade e guarda em si toda a riqueza da espécie humana. Cada olhar azul, verde ou cinza que brilha em meio ao povo africano é um testemunho silencioso da história, um reflexo do passado e uma ponte para o futuro. E assim, ao longo desta viagem pela história, pela ciência e pelas tradições, percebemos que os olhos claros na África não são apenas um detalhe estético, mas sim uma chave para compreender a profundidade e a complexidade deste continente. Cada olhar azul, verde, cinzento ou mel que nasce entre o deserto, as savanas ou as aldeias litorâneas, carrega em si o peso de milênios de miscigenação, de rotas comerciais, de reinos esquecidos, de lutas pela sobrevivência e, acima de tudo, de uma natureza que não conhece fronteiras. É um lembrete de que a África nunca foi isolada, mas sempre esteve ligada ao mundo por correntes de sangue, cultura e mistério. Os olhos claros de africanos não contam apenas a história de genes que se misturaram, mas também a história de povos que resistiram, que se transformaram e que mantêm vivas suas identidades. Eles revelam a beleza da diversidade, a força da diferença e o enigma da herança genética que desafia a lógica de muitos. Mais do que uma curiosidade, são um símbolo, um reflexo de que a África é um continente vivo, pulsante, que guarda segredos que ainda hoje surpreendem o mundo. Talvez, no fundo, o que esses olhos representam seja a verdade que muitos tentaram apagar, que a África é a raiz da humanidade, o berço de todos nós, e que nela encontramos não apenas a origem da vida, mas também a origem da diversidade que nos torna humanos. Se você chegou até aqui, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Qual foi a parte que mais chamou sua atenção nessa história? O que você pensa sobre esses mistérios que ainda resistem ao tempo? A sua participação é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos profundos, que revelam o que a história muitas vezes tentou esconder. Muito obrigado por acompanhar até o fim.
Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar os segredos ocultos da África e do mundo.